Dia 52. Uma mulher orgânica. Flores de plástico não murcham. Ela começa o devocional de hoje explicando o que é orgânico. Orgânico é tudo aquilo que é associado ao natural, que não é fabricado ou que não é artificial. Hoje em dia é muito comum a gente poder saber que existe carne, açougues que só vendem a carne orgânica. No mercado, a gente vê que existe uma parte que vende só os produtos orgânicos. As pessoas hoje têm buscado essa qualidade de vida. Então, a gente consegue perceber o quê? Que os produtos que são orgânicos, eles não levam aqueles produtos para provocar um crescimento desproporcional, a maturidade normal, tanto do animal ou da planta. Ou seja, acaba sendo uma mudança genética no crescimento. E aí ela faz um paralelo, com a nossa vida. Ela usa o texto de Ezequiel 47, que fala a respeito daquele homem que ele mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava ao joelho. Ou seja, nesse trecho, o profeta Ezequiel, ele teve uma visão que ilustra uma dinâmica do crescimento em Deus e a importância de saber viver cada fase. Ou seja, primeiro a água bateu no tornozelo, então ele pôde perceber ali que o contexto diz que houve primeiro uma limpeza dos pés, porque quando a gente, principalmente eles que caminhavam muito no chão livre, então o significado é aquela limpeza nos pés. Depois ele foi conduzido e aí a água chegou ao seu joelho. O joelho significava como um sentido de humildade, prostração, de oração. E depois a água bateu pelos lombos. A questão dos lombos é que a água ela começa a nos envolver, ou seja, a gente começa a resgatar sim uma vida de oração, uma vida de dedicação ao Senhor, e ele vai começando a nos envolver até que por fim a visão dele, ele menciona que a água ela bateu pelo corpo inteiro. Ou seja, ele não poderia passar a não ser pelo nado. Então isso demonstra um nível total de dependência de Deus, da sua graça, da bondade dele nas nossas vidas. Então essa foi a visão que Ezequiel teve. Então ele chegou ao local onde o rio acabou tomando. E esse texto, ele nos revela um nível de crescimento com Deus e a atuação divina de Deus nas nossas vidas. Então, a mulher orgânica, ela é aquela que tem sede pela presença do Senhor, que deseja mergulhar diante do Senhor. É como essa visão, A gente vai caminhando, imagina você entrando num mar e você vai indo. É gostoso molhar só o pezinho, mas quando a gente passa aquela arrebentação, é tão delicioso. Você vê aquela grandeza, aquela magnitude assim de Deus, é inacreditável. Teve uma época que eu era mais novinha e eu surfava, e aí por isso que eu sei, assim, eu fecho meus olhos, eu passo pela arrebentação, é maravilhoso. Então assim a gente vê o poder que o mar tem, ou seja, o quanto a gente se entrega realmente para aquilo, para aquele momento. É dessa mesma forma, Então, assim, essa mulher orgânica é aquela que tem essa sede do Senhor, é a que deseja amadurecer em seu relacionamento com Deus, mas sem a necessidade da gente ter que ficar interferindo na ordem natural, ou seja, ficar colocando pesticidas, agrotóxicos em nós. Sabe quando a gente vive dando jeito no jeitinho? A gente fala, tem até um livro que fala, dando jeito no jeitinho. E a gente às vezes vai buscando atalhos, sabe? Vai buscando assim crescer de uma forma artificial,
sabe? Não cresce espiritualmente de uma forma orgânica, de uma forma inteira, né? Então, assim, ela respeita os processos de crescimento, a mulher orgânica, sem interferir. E ao contrário do que fez Sara, né, com Agar, que ela não acreditou na promessa de Deus que ele daria um filho para Sara. Então, às vezes, a gente precisa tomar muito cuidado, porque eu falo por mim, eu sempre dava um jeito em tudo, sempre conseguia conduzir. A gente, mulher, muitas vezes a gente é mestra nessa situação, né? Então, comece a pensar assim, sabe? Se às vezes você vai para uma consulta e você se atrasou, não precisa se desesperar. Às vezes, se você se programou para estar ali, às vezes o Senhor está te livrando de alguma coisa lá na frente, por isso que Ele te atrasou. Sabe, às vezes algo é cancelado e a gente fala, poxa vida, mas eu marquei, eu gosto de tudo correto. Mas às vezes Deus está te livrando, né? Igual a gente tem estudado, às vezes Deus nos livra de mesas que, ao invés da gente se sentir rejeitada, é livramento do Senhor, né? Então, assim, deixe as coisas acontecerem ao seu tempo, né? Comece a olhar para a sua vida, para a minha vida, de uma forma espiritual, sabe? Onde Deus ele vai conduzindo o meu dia, a minha manhã. Olha mais para os seus filhos, para quem está ao seu redor, para a sua casa, para tudo aquilo que você vai vivendo. Às vezes a gente corre tanto, né? E a gente não usufrui de tudo aquilo que a gente vai passando pela vida, sabe? Seja num parque, seja uma família que a gente tenha, seja algo financeiro, algo de valor. Então a gente vai só olhando para o amanhã. Então, assim, a tentação diária para as nossas vidas é a gente se interpor no caminho, o que resulta em mulheres artificialmente processadas que não respeitam o tempo do Senhor, nem compreendem nas suas próprias limitações. Algo que eu falo bastante também, porque às vezes a gente não está preparado para receber aquilo que o Senhor tem para nos dar. Eu falo isso por mim, quantas coisas eu queria fazer, mas que muitas vezes eu vejo que o Senhor não coloca na minha mão, porque eu não devo estar preparada para receber aquilo da forma que eu sonho, sabe? Então nós precisamos parar de querer mudar o plano original das coisas, porque Deus ele continua conduzindo as nossas vidas com um plano original e não se contenta com aquilo que é postiço, com aquilo que não é real, né? Então, assim, apesar de não murcharem, ele não se impressiona com as flores de plástico, mas ele valoriza as plantas de verdade, ainda que tenham um pouco prazo, né? Um pouco tempo, eles tenham prazo de validade. As folhas, as plantas, né? As flores, imagina, de verdade, elas acabam tendo o seu ciclo natural, porque nós estamos, se você for associar você a uma planta, a uma árvore, nós estamos sujeitas a murchar, nós estamos sujeitas a morrer, e essa é a ordem natural da criação, né? Nascimento, desenvolvimento e morte. Então, não tente ser de plástico, ela não murcha. Ou seja, não tente ser artificial. Entre no profundo, busque o profundo de Deus para a tua vida. Apesar de não murchar, as flores de plástico, ela não tem os mesmos valores de uma flor real. Então, seja uma mulher real, uma mulher de alegria, de dor, de tristeza, de gratidão, de abraço, de choro, de beijo, sabe? De palavras doces, de firmeza nas suas atitudes, mas com muito amor. Que Deus possa nos abençoar.